paz do Senhor Jesus, igreja. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 6 e o versículo de número 15. Vamos ler até o versículo 17 para nossa meditação. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos, irmãos. Eu olho para esta palavra, irmãos, eu vejo aqui algo tão especial e maravilhoso. Nós vemos a confiança de um profeta chamado Eliseu, diante de uma situação que, se fosse olhar aos olhos naturais, era derrota, ou seja, não tinha saída. Aos olhos naturais não tinha saída. Mas aqueles que observam, meus irmãos, a grandeza de Deus e a soberania de Deus, sabe que quem está com Ele sempre tem uma saída. Com Deus não tem derrota, com Deus não tem, meus irmãos, caminho fechado. O Senhor vai abrindo a solução e o escape. Aleluia. Meus irmãos, Israel estava em guerra com a Síria, e o rei da Síria sempre estava armando uma estratégia para tentar fechar o exército de Israel. E na condição de Eliseu como profeta dentro de Israel, todas as vezes que o rei da Síria armava uma estratégia para fechar o exército de Israel, o homem de Deus chamado Eliseu, ele era todavia avisado pelo Senhor, Deus dos exércitos, a trama, a estratégia do rei da Síria. Então Eliseu, ele tinha uma revelação de Deus, de todas as estratégias que o rei da Síria queria armar contra Israel. Então o homem de Deus simplesmente ele passava o aviso para o rei de Israel: olha, guarda de passar por determinado lugar, porque o rei da Síria vai te aguardar ali naquele local. Então isso foi acontecendo uma vez. Quem sabe o rei da Síria pensou: isso pode ser uma coincidência, mas não foi só uma vez, foi duas, foi três, e todas as vezes que ele armava uma estratégia para tentar fechar o exército de Israel, o homem de Deus era avisado. Meus irmãos, Deus ele dá livramentos, aleluia. Deus ele dá livramentos. E olha só o que aconteceu. O rei da Síria ficou perturbado com a situação, e ele chamou os seus servos e disse: olha, eu quero saber quem é de vocês que está sendo aqui um traidor, aquele que está entregando todo o meu projeto contra o exército de Israel. Aí de repente levanta um servo lá e disse assim: não, meu senhor, o senhor está enganado, o senhor está enganado. Lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, e ele sabe tudo, até quando você vai dormir no teu quarto, as tuas intenções, ele sabe tudo. Mas por que ele sabe, irmãos? Porque Deus estava na vida dele. Então tudo que Eliseu recebia da parte de Deus, ele passava para o rei de Israel, acerca dos projetos malignos do rei da Síria. Isso, meus irmãos, foi algo assim que o rei da Síria ficou indignado com aquela situação. Ele disse: já que
o motivo disso tudo é o profeta Eliseu, esse Eliseu. Então eu quero que vocês descubram onde ele está, para que eu vou buscar ele, porque não pode continuar desse jeito. Irmãos, mais uma coisa eu quero dizer aqui nessa manhã: quando Deus está na vida de alguém, o inferno pode se levantar, aleluia, porque maior é o Senhor. Fizeram saber ao rei da Síria: olha, Eliseu está lá em Dotã. Aí sabe o que aconteceu? O que eu acho impressionante, irmãos, é esse versículo aqui também, que eu quero ler com vocês. O versículo de número versículo 14, que diz assim: quando a notícia chegou para o rei da Síria que Eliseu estava em Dotã, o versículo 14 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. Olha só, um grande exército. E, irmãos, medita bem aqui. Eliseu, ele estava aos olhos, vamos dizer assim, aos olhos do rei da Síria, de todo o exército, Eliseu estava só. Mas só que observa a condição que eles queriam pegar Eliseu. Ele disse assim, eu quero ler novamente, versículo 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade onde estava Eliseu. Então a cidade fora cercada, ou seja, eles chegaram de noite para não deixar nenhum ponto de fuga para Eliseu, pensando que Eliseu poderia correr. Irmãos, nós estamos com Deus, não vamos correr, vamos ficar na presença do Senhor. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos saber que o Senhor é maior, aleluia, e com Ele está todo o poder, a autoridade, aleluia. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz. Com o Senhor está todo o poder. A cidade foi cercada, meu Deus do céu. De manhã, o moço de Eliseu levanta. Olha só, ele levanta bem cedo e ele dá uma olhadinha e vê o grande exército que estava cercando a cidade. Ele vai, passa a notícia para Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? O que faremos? Então essa expressão do moço aqui, irmãos, se nós formos entender, essa expressão era de alguém que não via uma saída sequer. Porque ele disse: o que nós vamos fazer? O que faremos? Ou seja, eu não tenho solução. Será que o Senhor tem, Eliseu? Eu não tenho. Irmãos, quando Eliseu, ele abre a boca e disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas na visão do moço, ele talvez continuou com a mente confusa. Ele disse: mas aonde está? Eu não estou vendo ninguém, nenhum exército aqui para nos defender. Quem sabe ele pensou assim: mas como que pode? O Eliseu dizendo que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas a cidade estava tomada de exército do inimigo. Meus irmãos, na visão do moço de Eliseu, tudo estava perdido. Na visão do moço de Eliseu, não tinha condição de nenhuma vitória. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais morrerão em batalha. Não temas, ou seja, não tenhas medo. Não tenhas medo, mais são os que estão conosco. Só que até então o moço não estava vendo ninguém. Ele não estava vendo nada, irmãos. Só que Eliseu, a visão dele, tanto material como a visão espiritual, a visão física e a visão espiritual estava aberta. Ele estava contemplando a soberania, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele estava contemplando a vitória que o Senhor havia de entregar para ele há poucos momentos, aleluia. Mas o moço não estava vendo nada. Ele não via, irmãos. E o que Eliseu fez? Eu acho interessante aqui que Eliseu,
Ele não foi criticar o moço e dizer: rapaz, você não está vendo que nós tememos a Deus? Coloca a tua vida em ordem. Não, irmãos, a oração que Eliseu faz em toda a humildade, porque os olhos dele estavam abertos, mas os olhos do moço estavam abertos, mas porém, fisicamente falando, ele só via, meus irmãos, o exército do inimigo. Porque enxergar problema é fácil, enxergar dificuldade também é fácil, mas a dificuldade que tem é você viver pela fé, enxergando a grandeza de Deus e sabendo que Ele pode te entregar a vitória a qualquer momento que você clamar. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, a gente naufraga na fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é maior do que Deus. Nós pensamos que as dificuldades dessa vida são maiores do que o Senhor. Eu quero dizer aqui nesta manhã, Deus está falando contigo. Enxergue a grandeza dEle. Ele disse que estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. De geração a geração, em todo momento o Senhor está com a igreja. O que nós precisamos é exercitar nossa fé, usar ela e dizer: Deus, o Senhor está comigo. Eliseu humildemente disse: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Diz aqui, irmãos, orou Eliseu. Olha só, Eliseu fez uma oração. Ele pediu para que os olhos daquele moço fosse aberto naquele momento. Mas o moço não estava enxergando? Estava enxergando, mas só que ele só via o exército do inimigo. Ele não via a solução, ele só enxergava o problema. Irmãos, por favor, enxergue a solução, porque Deus é a solução de tudo. Aleluia. Não tem gigante, não tem nada que possa impedir de nós receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Agora, quem que Ele impede? Somos nós mesmos, com a nossa falta de confiança. Agora, uma coisa eu fico observando, quando Eliseu ele fez essa oração, disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja. O moço começou a enxergar. Ele viu cavalos e carros que estavam ali, cavalos e carros de fogo que estavam ali em redor de Eliseu. Aleluia. E naquele momento que ele viu, meus irmãos, o sobrenatural, aleluia, ele entendeu, aleluia, que o Senhor estava com o profeta Eliseu. Abra os olhos para que veja. Deus, Ele vai abrir os nossos olhos para nós enxergarmos a solução de tudo. Enxergue a solução, que os teus olhos possam ser abertos aqui nesta manhã, para você entender que com você está o Senhor, aleluia, conosco está o maior, aleluia. Mais são os que estão conosco. Quem acredita que mais são os que estão com você, diz amém. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós estamos com a vantagem, porque nós estamos com o Senhor. Nós estamos com a vantagem porque o Senhor está conosco. Mas para nós entender isso, nós precisamos viver pela fé. Nós vivemos uma geração dessa época agora, em que os olhos estão fechados, irmãos. E muitas vezes a gente fica preocupado, porque eu olhando para essa palavra, eu vejo que Eliseu, ele orou. Ele disse: Senhor, abre os olhos para que veja. E nós, como servos de Deus, também precisamos fazer essa oração, para que o povo possa enxergar que Deus é tudo, que Ele existe. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eliseu, irmãos, a confiança dele estava em Deus. Quando eu olho para esse texto, eu me lembrei de Estevão quando estava sendo apedrejado. Os olhos de Estevão estavam abertos, tanto do físico como os olhos espirituais, porque mesmo na morte, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele contemplava, os olhos dele contemplavam o Filho de Deus sentado à direita do Pai.
Então, olhos abertos é confiança no Senhor, é saber que mesmo na dificuldade, o que tiver que você passar, confia em Deus e não desanima. Deus vai abrir os nossos olhos para nós entender que nós estamos com a vantagem, nós estamos com Ele, nós estamos com a vantagem, porque nós estamos com Ele. Aleluia. O rei da Síria pensou assim: agora esse Eliseu, para ele está tudo acabado, não há mais saída. Ah, irmãos, engano. A confiança em Deus, ela é a razão de nós conquistarmos coisas impossíveis na nossa vida. A gente ouve falar de irmãos contando tantos testemunhos de confiança no Senhor, mas a gente ouve falar também de irmãos que por falta de confiar em Deus, ele perde grandes objetivos da sua vida, porque ele não consegue confiar. E para receber algo de Deus, é necessário nós confiarmos no Senhor. Nós não podemos deixar que o medo, que o temor às coisas que estão à nossa volta, nos sufoque, a ponto de impedir que o Senhor trabalhe na nossa vida. O medo, ele não ajuda, ele só atrapalha. Nos momentos difíceis da nossa vida, é necessário nós termos confiança no Senhor. Se você ter medo, o que vai ajudar? O que vai te ajudar? Então a melhor coisa é você dizer: Deus, abra os meus olhos, eu preciso enxergar que o Senhor está comigo, Senhor. É momento de batalha, a luta travou, você não vê saída, mas você vê a grandeza do Senhor. Aleluia. Você não vê saída aos seus olhos físicos, mas você contempla a grandeza de Deus e você diz: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Maior é o Senhor, irmãos, maior é o Senhor. E o que aconteceu? Eliseu tão somente pediu que os olhos do moço foram abertos. Isso aconteceu. O moço começou a enxergar, ele começou a ver. Eu imagino que aquele momento foi um momento de refrigério. Ele acalmou na hora e disse: não, agora eu entendi o que o meu Senhor estava dizendo. Nós estamos com a vantagem. Mas até então ele não estava vendo. Mas Eliseu já estava vendo essa condição. Em todo momento ele via, porque a confiança dele estava no Senhor. E o que aconteceu? O exército fechou. Ali Eliseu, diante de uma situação, como quem dissesse: agora nós pegamos ele. Só que Eliseu simplesmente fez uma oração e disse: Senhor, fere essa gente de cegueira. E aqueles soldados ficaram cegos. Irmãos, olha só como que Deus trabalha. Deus, ele faz assim. Outra coisa que eu aprendo aqui dentro dessa lição, meus irmãos, para aqueles que temem ao Senhor e que anunciam a palavra de Deus, muitas vezes o Senhor tem nos usado como canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. E muitas vezes, diante dessa situação, o inimigo, ele quer nos tragar, ele quer tirar proveito dessa situação, porque o Senhor está nos usando para ser canal de bênção para muitas pessoas. Escute você, irmão, que tem anunciado a palavra de Deus, saiba de uma coisa: Satanás, ele vai lutar contra a tua vida, para fechar o teu caminho. Hoje tem muitos pastores, homens de Deus que perderam, que não conseguem mais viver debaixo da graça, estão afastados dos caminhos do Senhor. Outrora foi usado por Deus, foi uma bênção na mão do Senhor, mas hoje estão desviados, porque na hora que precisou ele confiar, ele distanciou de Deus. Na hora que precisou dele acreditar no poder do Senhor, ele afastou do Senhor. Não temas diante do inimigo. Aleluia. Pode se levantar um exército de demônios, mas o Senhor sempre estará do nosso lado. Nós estamos sempre com a vantagem, irmãos, independente de qualquer situação. Eu não quero saber, eu já passei vários momentos da minha vida difíceis, e eu aprendi uma coisa: a confiar em Deus, independente do que vier, irmão. Se for qualquer situação difícil, eu tenho que confiar no Senhor. Quem somos nós sem Deus, irmãos? Nós temos que entender que a nossa dependência é toda dele, em qualquer momento da nossa vida.
Agora, se nós não confiarmos no Senhor, com certeza é derrota na certa. Então confia em Deus, espera em Deus, porque você está com a vantagem. Se você teme ao Senhor, se você obedece ao Senhor, você está com uma vantagem, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Aí o diabo quer intimidar o cristão, às vezes armando ciladas, armando laço, mas você está com a vantagem, minha irmã. Meu irmão, você está com a vantagem, nós estamos, porque nós tememos ao Senhor, e nós estamos com Ele. Agora, se a nossa fé naufragar, ou seja, na hora do desespero, você dizer, Deus, agora está tudo perdido, não tem mais solução, aí pronto, é derrota, irmãos. Infelizmente, nós precisamos confiar. A geração de hoje é uma geração que teme muito, fica muito com medo, espanto, não consegue firmar uma fé no Senhor. E na hora do desespero, as pessoas dizem, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Está tudo acabado, a minha vida está destruída. Mas se você acreditar no Senhor, o Senhor vai abrir os teus olhos. O Senhor vai abrir os nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar, não tanto o problema que está à nossa volta, mas enxergar a solução do problema. O Senhor quer nos fazer enxergar a solução. Quem crê diz amém. Eu creio que o Senhor é a solução de tudo. Ele é a solução. Nós estamos com a vantagem. O inimigo não vai nos fechar em momento algum, porque na hora da adversidade, na hora que você vê que tudo está perdido, você olha para o alto e diz, Senhor, agora é com o Senhor. O que eu pude fazer, Deus, eu fiz, agora é o Senhor. Tem mais o que fazer, irmãos. Eliseu estava ali, ele e o moço dele, estava tudo fechado. O que ele ia fazer? Enfrentar? Pegar uma espada e sair querendo enfrentar aquela situação? Não tinha condições. Então o negócio é com Deus. Tem momento que não é para nós, é para nós confiar somente e deixar Deus trabalhar. A nossa confiança é o resultado da nossa vitória. Quem entendeu a palavra diz amém. Então nós estamos com a vantagem, sabendo disso a igreja, então fica de pé, confia no Senhor, vamos acreditar que Deus está conosco, aleluia. Não temas, não temas, não tenhas medo, não pare no meio do caminho, acredite na grandeza de Deus, porque Ele está conosco. O exército da Assíria foi entregue para o profeta Eliseu, o Senhor entregou. Toma nas tuas mãos. O Senhor feriu todos aqueles soldados de cegueira. E sabe aonde Eliseu levou esses soldados? Eliseu disse, me acompanha, que eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. Levou ele lá dentro de Samaria, diante do rei de Israel. O rei de Israel na hora queria ferir, mas Eliseu disse, não fere eles não. Dá pão e água para eles comer aí, se alimentar, e eles vão voltar. É só para eles entenderem que Deus é grande, o Senhor está comigo, aleluia. Deus é maior, irmãos. Eu tenho anunciado essa grandeza de Deus, porque eu sei que por toda dificuldade que eu passar, se eu confiar no Senhor, Ele vai estar comigo. De pé, por favor, meus irmãos.